Portanto, sou Nuno Arias Silva, portanto, a apresentação, portanto, vamos falar sobre Office 365 com Multifactor Authentication mais a componente do Microsoft Azure Active Directory Premium. Basicamente, todas estas componentes são baseadas na toda a questão de segurança que é necessário termos nas organizações, porque sem este tipo de autenticação podemos estar expostos. E basicamente isto, na minha opinião, pelo menos a componente Multifactor Authentication, não só a componente com o Active Directory Premium, é mandatório para administradores de tenant do 365. E para a nível da organização, tudo o que sejam pessoas críticas na organização devem ter isto, portanto, ativado. Aqui um pouco da minha apresentação, portanto, já trabalho há cerca de 20 anos na parte toda de infraestruturas. Aqui tem os meus contactos, o meu blog, mail, Twitter, Facebook, LinkedIn, portanto, estão à vontade para me contactarem. Basicamente, a nível da agenda, vamos falar um pouco sobre Multifactor Authentication para o Office 365, a nível de funcionalidades de clientes com o Multifactor Authentication e depois a parte da Azure Multifactor Authentication em si. Então, para percebermos um pouco o que é isto. Portanto, temos a componente de unificação do nosso ambiente, portanto, temos tudo, vários tipos de devices, portanto, acedemos de um computador, de um tablet, de um dispositivo móvel. Numa organização, temos de habilitar os utilizadores a aceder aos serviços, mas aí temos de ter a noção que temos de proteger os nossos dados. Isto é o grande fator da gestão de identidades, porque hoje em dia o utilizador e a password, portanto, já não é um fator seguro de segurança, mas com a componente Multifactor Authentication, sim, porque aí temos outro tipo de controle. Para percebermos um pouco a nível de identidades da Microsoft, portanto, temos as Microsoft Accounts, aquelas que estão nos serviços de casa, portanto, do Outlook.com, do OneDrive, do Xbox, e depois temos toda a componente de Microsoft Azure Active Directory, que por cima disto serve todo o tipo de serviços, o próprio Azure, Intune, 365, CRM e outros. Esta é a conta organizacional. Aqui, a nível de modelos de identidade possíveis dentro das organizações, portanto, temos toda a parte de Cloud Identity, é quando não há servidores dentro de casa, e depois temos a componente de modelo em que temos a sincronização da password com o utilizador em si, para o Office 365, e depois temos a componente de identidade federada. Em qualquer um destes ambientes, portanto, o Multifactor Authentication funciona, que é o que é utilizado nas organizações. Para percebermos um pouco a escala da Microsoft, portanto, são os data centers e as regiões que a Microsoft tem, portanto, estamos a falar de 27 regiões no mundo inteiro, portanto, cerca de 22 online, e temos aqui componentes em que a própria Microsoft, além de ter estes data centers anunciados, no total são mais do que 100 data centers. Todo isto possibilita não só para a componente do próprio Office 365, mas também toda a componente Multifactor Authentication que está espalhada pelo mundo. Portanto,
para quem não tinha a noção, portanto, aos poucos isto vai crescendo mais. Então, olhando em si para o Multi-Factor Authentication para o Office 365. Basicamente, Multi-Factor Authentication, há uns anos atrás, estava disponível para, só para administradores. Entretanto, ficou para os próprios utilizadores também. Então, o que é o Multi-Factor Authentication? O Multi-Factor Authentication, basicamente, possibilita termos os vários fatores para conseguirmos fazer login nos serviços, como outro dispositivo, um dispositivo móvel, um telefone, que são necessários para ativarmos e para usarmos em si a autenticação. Por exemplo, coisas que nós sabemos no dia a dia, uma password ou um PIN, o PIN do telemóvel ou password, mas temos de ter algo com que nós andamos sempre atrás, um telefone. E o telefone em si é um fator de autenticação, porque hoje em dia ninguém sai de casa ou do escritório sem o telefone, e se precisar de autenticar em alguma coisa temos o telefone. Hoje em dia, se calhar é mais preocupante deixarmos o telefone sem bateria do que o próprio computador ou o portátil, porque o telefone andamos com ele de um lado para o outro e aí será o fator de eleição para usarmos como Multi-Factor Authentication. O tipo, temos aqui os vários tipos de Multi-Factor Authentication possíveis, para perceberem também um pouco mais. E o que é em si o Multi-Factor Authentication do Office 365? Portanto, isto foi através de uma empresa adquirida da Microsoft em 2012, portanto já tinha experiência no mercado. Aqui só um pouco da história de onde é que isto nasceu. E agora está incluído no próprio Office 365. Portanto, isto foi anunciado em fevereiro de 2014, portanto já há 3 anos. Está incluído sem custos adicionais, excepto para small business, e a nível para expandir toda a parte dos admins, e os próprios admins podemos fazer o enable, mas não faz o replace do Microsoft Azure Multi-Factor Authentication em si. Portanto, é diferente. Então, utilizando qualquer telefone, temos mobile apps, portanto temos push notifications, one-time password, token, por exemplo, telefonemas e mensagens escritas. Portanto, temos aqui vários fatores que podemos alterar para ter o Multi-Factor Authentication. A nível de configurações em si, temos aqui as opções já no próprio Multi-Factor Authentication, que podemos, por defeito, escolher qual é que são as nossas opções de verificação. Portanto, ligar para o telefone, notificar através de uma app e aqui escolhermos inclusivamente as opções que queremos nós como utilizador. Depois, ainda temos uma componente que é a App Password. Para aplicações antigas que não suportem Multi-Factor Authentication, é possível termos App Passwords. O que é aconselhado neste componente? É utilizarmos uma App Password por cada tipo de aplicação que queremos, ou por dispositivo. Por exemplo, se temos um computador fixo, gerar uma App Password para todas as aplicações daquele computador fixo, para no caso de roubarem esse computador fixo, podermos chegar aqui e apagar, mesmo que alguém tenha o utilizador e a password em si, já não consegue aceder aos serviços porque apagamos credenciais para aquela máquina. Clientes mais antigos
não suportam a componente de Multi-Factor Authentication. Por exemplo, o último Office Pro Plus já suporta Multi-Factor Authentication integrado, não precisamos de App Password, mas, por exemplo, se tiverem outro tipo de dispositivos ou tipo de aplicações mais antigas que não suportem essas funcionalidades, terão de gerar este tipo de passwords em si. Já agora só um à parte, cada vez que vocês geram aqui uma password, só têm uma vez para visualizar, não conseguem nunca mais visualizar a mesma. Portanto, copiam-na, usam-na e apagam a password para onde a copiaram, mas dentro depois dos menus já não é possível saber essa password. Então temos aqui cenários específicos para utilizadores federados que necessitam do Multi-Factor Authentication para 365. Aí poderemos ter a parte Multi-Factor Authentication Server. Temos os cenários híbridos. Portanto, todas as componentes que sejam híbridas, termos esse tipo de cenários, ou também a componente de PowerShell. Já agora, a componente de PowerShell, portanto, ficou disponível desde ontem, que já está Global Availability, que a PowerShell já funciona com Multi-Factor Authentication. Olhando aqui um pouco mais funcionalidades a nível de cliente com o Multi-Factor Authentication. Então, o que é que temos em si no próprio Multi-Factor Authentication? Desde o Office 2013 que suporta Multi-Factor Authentication, não é necessário, como já disse atrás, há passwords. Podemos autenticar num web browser e autenticar em clientes como o Outlook, etc., para suportar os mesmos. Clientes que suportam também todo o tipo de clientes que tenham a parte de federação de identidades utilizando SAML Protocol, ou os outros protocolos abaixo, portanto, também conhecidos. Então, o próprio Multi-Factor Authentication está construído através de uma livraria, é implementado toda a parte de protocolo OAuth e oferece todo este tipo de serviços. Vamos olhar um pouco mais à frente como é que funciona o processo. Por exemplo, pedimos o pedido a nível de autenticação, o serviço instrui o serviço para a componente do protocolo OAuth, o Office instrui a livraria da AD para a parte de controle e depois a magia acontece, portanto, são tokens que são ativos e dá a autorização que estamos autorizados. Ele recebe o token em si, faz cache para a comunicação dos serviços em si e depois envia um serviço a dizer que foi autenticado. Portanto, temos aqui todo o processo. Primeiro, tudo por HTTP Layer, portanto, tudo por HTTPS. De seguida, passa toda a componente de autenticação via web browser. A seguir, passa para o login em si. De seguida, passa para a componente de federação, toda a componente de federação, é validado, é devolvido o token e a seguir recebe o token para o próprio Office 365, quer dizer que está autorizado e que já recebeu a autenticação. Olhando um pouco em si para o multifactor a nível da Azure, que é tudo o que está por trás do Office 365. Comparando aqui, porque é que necessitamos? Portanto, o Multi-Factor Authentication para o Office 365 já está incluído nas licenças. Para administradores também já está incluído, mas a nível da Azure temos funcionalidades avançadas. Cenários híbridos, segurança de múltiplas aplicações, VPNs, aplicações de negócio,
poder ter também toda a componente portal e aí este tipo de configurações mais avançadas. Para terem uma noção das diferenças em si entre os produtos em si, o que é oferecido no Office 365 e o que está na componente do Azure, temos a parte toda de whitelists, temos a parte toda de alerta de fraudes, confirmação de eventos, reportes, bloquear ou desbloquear utilizadores, fazer one-time bypass, por exemplo, alguém crítico da vossa empresa, um administrador que telefona de outro telefone porque está fora do país e perdeu o telefone e não consegue autenticar, e vocês, conhecendo a voz e fazendo algumas perguntas a ele, podem fazer um bypass único. Poder customizar o ID das chamadas para as pessoas colocarem qual é que é o ID em si das chamadas para fazerem a nível do serviço, e depois também toda a componente de servidor também que tem. Então, como é que funciona o processo de autenticação? Portanto, os utilizadores acedem de qualquer lado, de outro tipo de aplicações. Podemos ter um Radius, LDAP, IIS, VDI. Temos a componente Multifactor Authentication Server e temos depois a parte do Server AD ou outro servidor LDAP. Tudo isto interliga-se com o serviço Multifactor Authentication do próprio Azure, e os utilizadores, com isto, permite também fazer este tipo de interligação. Com isto, conseguimos ter depois toda a componente de Cloud Apps interligada com a Azure Active Directory. E temos também funcionalidades .NET, Java, PHP, portanto, possibilidade de também fazermos autenticação por aí. Então, como é que nós habilitamos? Vão à parte da Azure, Active Directory, Multifactor Authentication, Service Providers, criar um novo provider colocando o nome, o modelo e o tipo de custo em si, e a partir daí podemos ter várias possibilidades como geri-lo, portanto, e várias opções em si. Aqui um pouco do sumário. Portanto, o que é que inclui a nível de 365 nas licenças em si do próprio Office 365 a nível base? Os utilizadores podem estar habilitados e depois podemos forçar os mesmos. Os utilizadores podem criar passwords para aplicações clientes. A partir do Office 2013 já possibilita toda aquela autenticação que falamos atrás, e toda a parte dos tenants podem ser ligados ao Azure Multifactor Authentication com as funcionalidades adicionais. Introdução à parte do ADAL. Portanto, isto é o que está disponível a partir do 2013, aquilo que vos mostrei há pouco. O que acontece do lado dos utilizadores, aparece este pop-up para fazermos este tipo de autenticação neste tipo de clientes. Aqui tem alguns links da Azure Multifactor, como segurar os acessos de Cloud Services, Azure Active Directory Editions e como fazer a parte de setup em si. Já agora, portanto, este artigo que está aqui em baixo, como fazer o setup, portanto, isto foi um artigo que eu já fiz há cerca de 2 anos, só para perceberem a importância disto, que eu comecei a fazer este tipo de sessões para habilitar, e aqui tem o artigo com todo o setup, passo por passo, isto aqui ainda no portal antigo, para a ativação do próprio Office 365. Ok, então vamos fazer aqui uma demo. Basicamente, eu vou-vos passar aqui a ligação
ao próprio tenant do Office 365 para vocês perceberem a interligação. A nível de administração, temos aqui os serviços e add-ins e temos aqui a componente do Azure Multifactor Authentication. Aqui, que hipótese é que temos em si do Multifactor Authentication do próprio Office 365? Para perceberem um pouco aqui das diferenças. Entretanto, enquanto isto carrega, eu vou carregando toda a parte do portal da Azure para vocês verem. Nuno, consigo ver a tela, tá compartilhada e nós estamos vendo, ok? Ok. Pronto, eu tenho aqui o meu utilizador, eu desabilitei-o há pouco antes da sessão para vos mostrar isto a funcionar. Portanto, neste momento eu tenho o meu utilizador desabilitado. Tenho aqui contactos, podemos gerir o próprio utilizador para outra vez colocar os métodos. E eu aqui vou colocar o Enable ao utilizador a nível de Multifactor Authentication. Aqui temos o Deployment Guide e aqui para utilizadores que regularmente não utilizam o browser, vocês enviem um mail antes de ativarem o Multifactor Authentication, que tem aqui um endereço para como ativar o Multifactor Authentication para os próprios utilizadores, e aqui vão parar ao portal em si para o utilizador colocar dados que possa não ter, como o telemóvel ou o tipo de contactos. Este é o link direto para o utilizador e a partir daqui ele já consegue configurar outros componentes. Eu aqui vou habilitar o Multifactor Authentication, ok? Ele diz-me que já está ativo para estas contas e eu agora vou só aqui abrir uma sessão aqui noutro browser para vocês verem todo o funcionamento. Eu vou aceder, por exemplo, ao portal.office.com. Entretanto, deixem-me só vir aqui buscar o telemóvel para poder autenticar. Eu tenho aqui o mail e a password, eu até tenho isto gravado, mas como tenho, portanto ele diz que requer segurança adicional. Isto é o que acontece no utilizador quando entra a primeira vez para o Multifactor Authentication. Ele pede-me aqui para colocar os dados. Tenho aqui o telefone, telefonar, um telefone de escritório e poder ter também uma mobile app. Podemos utilizar código de verificação, fazer o setup da mobile app e eu aqui vou utilizar, por exemplo, o telefone. Eu vou dizer para me enviar um código. Ok. Entretanto, eu já recebi aqui o código. Carrego na verificação e ele vai-me dá-me por defeito para gerir logo uma app password. Eu vou ignorar este passo, vou carregar no done e já estou logado diretamente no portal do Office 365. Olhando as componentes avançadas de Azure Active Directory. Aqui temos as opções da própria Azure Active Directory. Dentro da própria Azure Active Directory, temos aqui toda a parte do Multifactor Authentication Server, caso o queiramos instalar dentro de casa. Aqui temos toda a componente dos providers, portanto, que é aqui que temos a habilitação do tenant e é aqui que podemos descarregar, portanto, o servidor e gerar credenciais para iniciar este tipo de configuração. Temos aqui toda a parte de telefone, aquele telefone que podemos configurar, número de pins, aqui a parte do one-time bypass, podemos aqui, algum utilizador telefona e ao fim de quantos segundos é que o utilizador tem de fazer login mesmo.
Podemos ter aqui também notificações para notificar caso de fraudes, etc. O próprio utilizador pode reportar uma fraude. Portanto, os utilizadores podem submeter fraudes e podemos automaticamente bloquear os utilizadores que reportem fraude. Portanto, o que é que acontece? Quando recebem uma notificação, por exemplo, de telefone, o próprio utilizador pode dizer não, eu vou reportar isto a uma fraude, e o utilizador automaticamente fica bloqueado. Ele ficando bloqueado, tem aqui a hipótese de desbloquear em si. Portanto, aqui podemos desbloqueá-los. Qual é que foi a razão? E aqui temos toda a parte da Account Log Off que podemos também definir. Aqui conseguimos ver um Activity Report. Não é imediato, portanto, porque senão aparecia-me aqui esta autenticação que acabei de fazer agora nestas últimas 24 horas. E aqui, se tivéssemos servidor, portanto, toda a componente em si. A nível do próprio 365, portanto, as grandes diferenças são aquelas que mencionámos a nível de funcionalidades. Se quiserem, a parte da adição de um provider, portanto, é colocarmos aqui o tipo de subscrição, qual é que é o modelo, por utilizador ou por autenticação, e linkar à subscrição que nós temos a nível da Azure. Entretanto, eu como ativei, eu estou a utilizar Office 2016 do próprio 365 do ProPlus, e aqui já me está a forçar o pedido de password, porque ele fez a habilitação do Multifactor Authentication. Eu vou aqui autenticar-me e agora vocês vão aqui. Portanto, eu por defeito, como coloquei a componente do código, portanto, já fui obrigado, portanto, isto passado uns segundos, para fazer a autenticação na aplicação. Para quem tenha dúvidas, portanto, tem aqui novamente os meus contactos.